Olá, eu sou a Catarina Guiar, colaboradora da Projetou, e estou aqui para falar sobre cálculo de escada referente ao texto do blog. O link dele está aí na descrição do vídeo. Saber realizar o cálculo de escada é importante para garantir a acessibilidade. E assim, a gente segue as normas técnicas e recomendações do Corpo de Bombeiros. E dessa maneira, o nosso projeto pode ser executado adequadamente. Antes de projetar uma escada, nós precisamos levar em consideração os materiais e revestimentos empregados. Uma escada em saída de emergência, por exemplo, deve ser construída em concreto ou material correspondente e seus degraus devem ser revestidos com materiais resistentes à chama. Por isso, é importante conhecer os componentes que fazem parte de uma escada, conhecer suas medidas mais usuais e sempre verificar o previsto pelas legislações da sua região para garantir a aprovação de seu projeto. Como dito anteriormente, para realizar o cálculo, nós precisamos conhecer os componentes que fazem parte de uma escada. Então, vamos começar pelo piso, que é a superfície horizontal da escada e também conhecido como degrau. As medidas dele variam de acordo com o local de utilização da escada. Em uma residência unifamiliar, por exemplo, são geralmente mais utilizados como referência os valores 28 a 32 centímetros. O espelho é a superfície vertical do degrau, onde encostamos a ponta dos nossos pés ao subir. Usualmente se empregam os valores de 16 centímetros a 18 centímetros como referência. Dependendo da tipologia da edificação onde a escada será utilizada, é permitida que o espelho seja vazado. Contudo, a NBR 9050 prevê que em rotas acessíveis é proibido o uso de espelho vazado. Então, como dito, para a NBR 9050, o espelho deve possuir de 16 a 18 centímetros de altura e, caso esteja em diagonal, avançar 1,5 centímetros sobre o piso. O patamar é o componente horizontal semelhante ao piso da escada. Ele tem maior comprimento e separa os lances dela, ou também pode se apresentar em seu topo. Ele é utilizado comumente em escadas onde se precisa vencer uma grande altura. Geralmente apresenta comprimento igual à largura da escada. Por exemplo, se uma escada tem piso de 0,3 e largura de 1,20, é recomendável que o patamar tenha 1,20 por 1,20. O guarda-corpo é a barreira de proteção vertical, presente nas laterais da escada para segurança enquanto a utilizam. Para sua composição podem ser utilizados diferentes materiais, como concreto, alvenaria, chapas de vidro, dentre outros. Possui uma norma específica, a NBR 14.718. Segundo essa norma, a altura mínima do guarda-corpo é de 1.100 milímetros, ou seja, 1,10 metros. Os guarda-corpos também devem atender à NBR 9077. O corrimão é o elemento utilizado para que se apoiem as mãos. Ele pode ou não ser acoplado ao guarda-corpo. O corrimão deve possuir 0,92 e 0,70 centímetros de altura e avançar 30 centímetros sobre o patamar. Isso deve ser contado a partir da face do piso, segundo a NBR 9050. Ele pode ser constituído em materiais variados, madeira, aço, dentre outros. Agora vamos falar rapidamente sobre os tipos de escadas mais comuns utilizadas. Por quê? Porque a escada dentro de um projeto ela pode influenciar o ambiente de diferentes formas, trazendo personalidade, beleza e funcionalidade. Além disso, ela também possibilita um melhor aproveitamento da área construída de uma edificação, sendo uma opção indicada para lotes pequenos. Temos então a escada reta, que é construída em um único sentido, sem mudanças de direção ou curvas. Ela pode ou não apresentar patamar e tem uma facilidade para construção por sua forma simples e prática. Contudo, é importante levar em consideração a área disponível para sua implantação, uma vez que pode precisar de bastante espaço de acordo com a altura a vencer. A escada em L tem um formato que lembra um L, né, como o próprio nome já diz. Isso acontece porque ela muda de direção em 90 graus, ou seja, um dos lances da escada está perpendicular ao seguinte. Então, trata-se de uma escada que possui patamar reto e que auxilia a transição entre os lances da escada, tornando o seu uso mais confortável. A escada em U muda de direção em 180 graus, ou seja, um dos lances da escada está paralelo ao seguinte. Também apresenta patamar reto, muito utilizadas em ambientes variados, desde residências unifamiliares a áreas públicas com grande incidência de pessoas.
Uma das vantagens dessa escada é otimizar a área construída, ou seja, você pode propor até um paisagismo embaixo da escada. As escadas em leque têm formatos L e U. O seu diferencial é que, ao invés de possuir patamar, apresenta degraus triangulares, que são responsáveis pela transição entre os lances da escada. Uma vantagem desse modelo em comparação com as escadas com patamar é que ela otimiza o uso dos degraus, sendo positiva quando se tem uma grande altura entre os pavimentos a alcançar e pouco espaço para a implantação da escada. A escada circular é um modelo de escada curvo. Ela também tem grande apelo estético, ou seja, é muito utilizada onde se deseja que a escada atue como um ornamento para o espaço. Contudo, é muito importante estar atento à sua funcionalidade, pois essa deve atender os requisitos das normas de segurança para estar apta para o seu uso. Ela também é empregada quando se deseja poupar espaço para sua implantação. A escada em cascata possui a parte de baixo da escada seguindo o formato dos degraus. De acordo com essa característica, aparenta ser mais leve, trazendo sutileza ao ambiente. Esse tipo é geralmente utilizado em escadas delgadas. Além disso, esse modelo também garante um projeto mais eficiente quanto ao consumo de material. Para começar, então, a calcular a nossa escada, é importante que a gente saiba o que é a fórmula de Blondel e para que ela serve. Primeiramente, graças a essa fórmula, é possível garantir o conforto aos usuários durante a utilização de uma escada. O responsável por essa invenção, que foi o Nicolas Blondel, identificou que o tamanho da passada de uma pessoa ao subir ou descer uma escada é influenciada pela altura do degrau. A partir disso, estabeleceu uma relação entre a altura do espelho e do piso da escada, para garantir que essa não provoque esforços excessivos a quem usa. Dito isso, temos então a fórmula Blondel, 2E mais P igual mais ou menos 64 centímetros. Agora que chegamos aos valores ideais encontrados por Blondel, juntamente com os previstos na ABNT NBR 9050 de acessibilidade e ABNT NBR 9077 saídas de emergências em edifícios, além das recomendações feitas pelo Corpo de Bombeiros, chegamos aos valores de referência, sendo eles piso no mínimo 25 centímetros ou para maior conforto de 28 centímetros a 32 centímetros. Também temos espelhos de 16 centímetros a 18 centímetros. Mas lembre-se de sempre consultar a legislação de seu município para utilizar os valores adequados, uma vez que esses valores podem variar de acordo com o local de implantação da escada, área interna ou externa, projetos residenciais ou comerciais e etc. Agora vamos ao passo a passo para o cálculo de uma escada. Antes de mais nada, para o cálculo da escada, nós precisamos determinar os seguintes valores: a altura do espelho, número de espelhos e número de pisos. Vamos começar pela altura do espelho. A altura do espelho é o valor inicial utilizado como base para os demais cálculos, obtido pela fórmula de Blondel. Vamos considerar um exemplo com piso de 28 centímetros para realizar esse cálculo. Então, nós teremos 2E mais 28 centímetros, que é o nosso valor do piso, igual 64 centímetros. Teremos, então, 2E igual 64 menos 28, 2E igual 36, e aí vamos pegar o 2 e dividir por 36. Então, teremos E igual 36 dividido por 2, E igual 18 centímetros, ou seja, temos então a altura do nosso espelho, mas agora precisamos descobrir quantos espelhos serão necessários. Então, depois de definida a altura do nosso espelho, digamos que você deseja projetar uma escada de 2,70 de altura de piso a piso. Como identificar então o número de espelhos necessários para vencer esse desnível? É importante salientar que a medida de piso a piso não é o mesmo que a medida do pé direito. Então, enquanto o pé direito corresponde à altura entre o piso de um pavimento até a laje, a distância piso a piso diz respeito à altura entre o piso de um pavimento e o piso do pavimento acima. Então, para isso, nós vamos utilizar o nosso valor base de espelho que nós encontramos acima, que foi o 18 centímetros, para encontrar o número de espelhos. Então, nós teremos números de espelhos NE igual a altura dividido por espelho.
NE, então, será 270, que é a nossa altura, dividido por 18, que foi o número que encontramos no cálculo acima. Então, ficará NE igual 15 espelhos. Agora, vamos descobrir, então, o número de pisos da nossa escada. E, para fazer isso, vamos utilizar número de pisos NP igual número de espelhos NE menos 1. Então, teremos NP igual a 15, que foi o valor de espelhos que encontramos no cálculo anterior, menos 1. Teremos, então, NP igual a 14 pisos. Logo, para o cálculo da escada de 2,70, temos largura do piso 28 centímetros, altura do espelho 18 centímetros, número de espelhos 15, número de pisos 14, altura do vão a vencer 2,70 metros. Mas, Catarina, e quando se obtém valores fracionados? Vamos usar como exemplo, para cálculo, uma escada com vão a vencer de 3 metros. Como no exemplo anterior, a altura do espelho será 18 centímetros, sendo esse o nosso valor de referência obtido pela fórmula de Blondel. Logo, vamos calcular o número de espelhos. Então, será número de espelhos igual altura dividido por espelho. Então, teremos NE 300, que é os nossos 3 metros, dividido por 18 centímetros, que é a altura do nosso espelho. Teremos, então, NE igual 16,66 espelhos. Então, o número de espelhos não pode ser um valor fracionado. Portanto, vamos arredondar este valor e transformá-lo em NE igual 17 espelhos. Mas agora nós temos um problema. Se utilizarmos NE igual 17, a escada não possuirá a altura a vencer de 300 centímetros, e sim de 306 centímetros. Logo, para que continuemos possuindo uma escada de altura igual a 300 centímetros, é necessário modificar o valor da altura do espelho. Ou seja, a altura da escada igual à altura do espelho vezes número de espelhos. Teremos, então, 300 igual E vezes 17. E igual 300 dividido por 17. Teremos, então, o valor obtido de E igual 17,65 centímetros. Como alteramos o valor do espelho, consequentemente haverá modificação na largura do piso, retornando à fórmula de Blondel. Encontramos esse novo valor, fórmula de Blondel, 2E mais P igual 64. Então, teremos 2 vezes 17,65 mais P igual 64. 35,3 mais P igual 64. Teremos, então, P igual 64 menos 35,3. Então, chegaremos ao resultado de P igual 28,7 centímetros. Mas, arredondando esse valor, temos P igual 29 centímetros. Logo, para uma escada de vão igual a 3 metros, temos os seguintes valores. Altura do espelho, E, 17,65 centímetros. Número de espelhos, NE, 17. Largura do piso, 29 centímetros. E número de pisos, 16. Mas e escada com patamar? O patamar é a mesma coisa que o piso, apenas com a largura diferente. Para entender melhor, vamos utilizar o exemplo da escada de 3 metros, que possuía 16 pisos. Caso queiramos inserir um patamar, passamos a obter número de pisos igual 15 pisos mais um patamar. A medida do patamar ela varia de acordo com a legislação adotada. Geralmente, ele possui a mesma largura da escada. Logo, se a escada do nosso exemplo possui 1 metro, o patamar possuirá o mesmo valor. Com isso, temos número de pisos igual 15 pisos de 29 centímetros mais um patamar de 100 centímetros. E qual é a largura mínima da escada? A largura de uma escada ela varia de acordo com a sua utilização. Então, para uma residência unifamiliar onde a edificação possui no máximo 3 andares, a largura mínima empregada são geralmente 80 centímetros. Em residências multifamiliares ou prédios públicos como espaços comerciais, a dimensão mínima é de 1,20 metros. Conforme a NBR 9077, a largura da escada ela deve ser proporcional à quantidade de pessoas previstas para sua utilização. Além disso, a NBR 9050 também prevê como largura mínima recomendada em escadas acessíveis,
1,50, sendo como a mínima admissível 1,20. Além da acessibilidade garantida através das escadas em prédios multifamiliares, públicos e comerciais, as normas e leis determinam também a construção de rampas, por questões de acessibilidade a todos os usuários. Eu vou ficando por aqui e, é claro, lembrando vocês de que todos os links do blog e também de todas as redes sociais da Projetou estão aí na descrição do vídeo e até a próxima!